Voltando, vamos então para o inciso 25 do artigo 7º da nossa Constituição. O inciso 25 fala que é direito do trabalhador urbano e rural a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Esse inciso foi objeto de emenda constitucional em 2006. Antes, a redação dele é que era direito do trabalhador urbano e rural ter assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade. Mas por que mudou para 5? Porque agora com 6 anos a criança já está na escola, né? O prézinho virou aquele primeiro ano, mudou, né? As nomenclaturas, agora é até o 9º ano. E no primeiro ano, que é o antigo prézinho, que aí ainda era creche pré-escola, a criança ainda estava no jardim de infância, né? Então já não estava na escola mesmo. E aí por isso que a assistência era até os 6 anos. Como isso mudou, agora a assistência em creche pré-escolas é até os 5 anos. Com 6 anos a criança já está na escola, então não tem mais direito a essa assistência. E para efetivar esse direito, depende de atuação do empregador e do governo, tá? Para tornar possível a efetivação desse direito. Isso aqui é objeto de pegadinha em provas até hoje, viu? Quando nós fizermos exercícios, vocês vão ver que quase todas as pegadinhas se repetem as pegadinhas e todas elas falam que é de 6 anos até hoje, e não, é de 5. Isso é uma pegadinha que confunde, mas lembra, por que mudou? Porque agora não tem mais prézinho no jardim de infância. Agora, o antigo pré, é o primeiro ano escolar já. Por isso que mudou. Lembra que as crianças agora, com 6 anos, já estão na escola. E aí, a disposição seletista que é relacionado a esse inciso de assistência gratuita é o artigo 389 da CLT, parágrafo 1º, que fala que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres que tenham mais de 16 anos terão um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período da amamentação. Isso é um dispositivo que se relaciona, é um dispositivo da CLT que se relaciona a esse direito de assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até os 5 anos de idade. Se no estabelecimento trabalhar mais de 30 mulheres que tenham mais de 16 anos, elas terão direito a ter um lugar para elas amamentarem seus filhos, para deixarem seus filhos enquanto elas trabalham, tá? Então, isso é um direito seletista, né, garantido pela CLT, e ele se sustenta nesse inciso 25, que o trabalhador tem esse direito de ter essa assistência gratuita até os 5 anos, desde o nascimento até os 5 anos. E aí é onde eu falo que para efetivar esse direito depende do empregador e do empregador também ter o auxílio, né, o incentivo do governo para ele conseguir efetivar esse direito. Inciso 26. É um direito, então, também ter as convenções e os acordos coletivos de trabalho reconhecidos. Então, a Constituição reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Nós sabemos que os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho são fontes formais autônomas do direito do trabalho. Foi a nossa primeira aula. Fontes formais são aquelas fontes positivadas já na fase jurídica. Existem as fontes materiais, que são as greves, é um momento pré-jurídico, ainda não positivado, é como se fosse o motivo da norma, é o que causa a construção da norma, e as fontes já formais, ou seja, formalizou aquele direito, positivou, já está no mundo jurídico. E essas fontes formais podem vir de forma autônoma, ou seja, os próprios destinatários negociam, que é no caso do acordo coletivo de trabalho e da convenção coletiva de trabalho, ou de forma heterônoma, que é quando o Estado faz essas normas, como quase sempre, né?
maior parte das normas é o Estado quem faz, na forma dos representantes que os brasileiros elegem, ou seja, o presidente edita algumas leis, projetos de leis, na verdade, né? Ou então emendas à Constituição. Os deputados, senadores também podem propor projetos de lei. E também o próprio cidadão pode propor leis. Mas essas fontes formais heterônomas é o Estado quem faz. E as autônomas é os próprios destinatários. E o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho é fonte formal autônoma. E são reconhecidas constitucionalmente. Então, o que elas decidem são reconhecidas constitucionalmente. E elas ficaram ainda mais fortes com a reforma, essas negociações coletivas, porque várias coisas que acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho resolve ficar acima da lei, em diversas hipóteses lá, que está no artigo 611-A, que eu já falei tanto desse artigo, que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, é mais uma importância, né? Foi mais uma importância dada a esses acordos e convenções coletivas. E aí, com a reforma também veio no artigo 620 que as condições estabelecidas em acordos coletivos de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Esse artigo também eu já apresentei para vocês. Esse artigo 620, ele relativizou aquele princípio da norma mais favorável. Lembra que eu falei que a norma mais favorável é que na presença de duas normas aplica aquela mais favorável ao empregado e que tinha 3 exceções, uma delas era esse artigo 620, que mesmo que a convenção coletiva de trabalho seja melhor, o que prevalece é sempre o acordo coletivo, mesmo se ele for pior. Por que isso? Porque o acordo coletivo de trabalho é feito entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, então ele é mais específico. Ao passo que a convenção coletiva de trabalho é feita entre o sindicato do trabalhador e o sindicato do empregador, então ela é mais ampla. Então é por isso que decidiu-se que o acordo coletivo sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva, porque ele é mais específico. Então, ele trata mais da situação mesmo da empresa. Por isso que foi determinado assim. Então, é reconhecida constitucionalmente as convenções dos acordos coletivos de trabalho. Esse é o nosso inciso 26. Inciso 27. É um direito do trabalhador ter proteção em face da automação na forma da lei. Essa lei não existe, esse inciso não foi regulamentado, é outra omissão legislativa. Vocês reparem que há bastantes omissões legislativas ainda ao longo da Constituição. E o que fala esse artigo? As inovações tecnológicas reduzem a demanda por mão de obra. Então, consequentemente, há uma eliminação dos postos de trabalhos. Então, não pode a máquina substituir totalmente o homem, senão não vai haver mais trabalho, a máquina vai fazer tudo e as pessoas vão viver do quê, né? O trabalho dignifica o homem. Através do trabalho, o homem tem uma vida mais digna. Então, não pode acontecer isso. Tem que ter, sim, inovação tecnológica, mas tem que deixar uma parcela para o homem manusear a máquina, para o homem arrumar a máquina. E também há trabalhos que é melhor, mais bem feito à mão, manual, pelo homem. Então, a máquina não substitui o homem 100% e nem pode. Por quê? Porque elimina postos de trabalhos. Uma dos reflexos desse inciso 27 foi a Lei 9.956, que vem em 2000, que fala, no artigo 1º, que é proibido o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis em todo o território nacional. Então, igual lá nos Estados Unidos, não tem frentista, e sim o próprio consumidor pega e abastece seu próprio carro, aqui no Brasil é proibido. E isso é por quê? Proteção em face da automação na forma da lei. É uma forma de proteger empregos. Então, esse é um exemplo de proteção em face da automação na forma da lei.
Inciso 28, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que o empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, inciso 28 é um direito do trabalhador urbano e rural ter o SAT, o seguro contra acidentes de trabalho, e quem paga o SAT é o empregador, e por o empregador pagar o SAT, ele não está livre de ser condenado a indenizar o trabalhador por esse acidente que ocorrer, se ele teve uma atitude dolosa, o empregador, ou culposa, né, negligente, imprudente ou imperito. O SAT está regulamentado na Lei 8.212, de 91. Essa lei trata dos planos de custeio da Previdência Social. E o SAT é um seguro que se destina ao financiamento da aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que eu falei, para quem trabalha em atividades insalubres e perigosas. A alíquota do SAT é de 1%, 2% ou 3% sobre o total da remuneração. E o que define se é 1%, 2% ou 3%? É se a atividade que a empresa tem é preponderantemente de risco leve, médio ou grave de acidente de trabalho. Ou seja, se for leve o risco de acidente de trabalho, a atividade da empresa, é 1% a alíquota que o empregador vai ter que pagar sobre a remuneração dos trabalhadores. Se for médio, vai ser de 2% a alíquota. E se for grave, vai ser de 3% a alíquota. Então, esse SAT financia tanto a aposentadoria especial, quanto também os benefícios que, às vezes, terão que ser pagos ao empregado que sofrer acidente de trabalho. Por exemplo, auxílio acidente. Às vezes o empregado sofre, o trabalhador sofre um acidente de trabalho, fica limitado, e aí ele vai ter que receber sempre um auxílio acidente, né? Para meio que indenizar, reparar aquela limitação que ele sofreu por conta do seu trabalho, do seu acidente de trabalho. Então, ele financia o SAT, tanto a aposentadoria especial, quanto esses tipos de benefícios que podem vir a ser dados. Deixa eu ver aqui, né? Aqui tá falando, ó, que esse seguro se destina ao financiamento da aposentadoria especial, que é um benefício aplicável no caso do segurado que tiver trabalhado, estiver sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, e também é destinado a financiar outros benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho. E aí, como eu já disse, a alíquota é de 1%, 2% e 3% sobre o total da remuneração, se for um risco leve, médio ou grave de acidente de trabalho, né? E aí, o que fala essa segunda parte? Que o empregador, na primeira parte, fala que o empregador tem que pagar o seguro contra acidente de trabalho para financiar essas aposentadorias especiais e os benefícios. Mas ele não está isento de indenização, ó, sem excluir a indenização a que o empregador está obrigado quando este acidente de trabalho incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, a responsabilidade civil do empregador, em regra, é subjetiva, tem que comprovar dolo, culpa, nexo de causalidade entre aquele acidente, atividade, também ao dolo e a culpa do empregador. Mas o Código Civil fala que, se a atividade for de risco, a responsabilidade civil será objetiva. Ó, o Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, fala que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, ou seja, de modo objetivo, nos casos especificados em lei, ou seja, se a lei falar, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Aqui é entre particulares. Mas a doutrina do direito do trabalho fala que isso aqui é aplicado no direito do trabalho. Se a atividade do empregador for de risco, ele também vai se responsabilizar objetivamente no caso de acidente de trabalho.
E aí ele também vai ter que indenizar o trabalhador, além do SAT que ele já paga, seguro contra acidentes. Mas isso é é a doutrina, quem fala, existem as pessoas, os doutrinadores que não se posicionam dessa forma, mas eu estou trazendo o que grande parte fala, que se for uma atividade de risco, o empregador é responsável objetivamente, mas em regra que fala que na Constituição, né, que a indenização é quando incorreu em dolo ou culpa, então é subjetiva a responsabilidade. Esse parágrafo aqui, o único do artigo 927 do Código Civil, ele é para particulares, atividades em geral, mas ele é usado como fundamento desse posicionamento da responsabilidade ser objetiva. Mas, em regra, ela é subjetiva. A minha letra continua péssima, né? Mas é o que eu disse, eu preciso de uma caneta. Mas até que melhorou. Então, ela é subjetiva, a responsabilidade. Tem que provar dolo ou culpa. E é isso, então. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o inciso 29. Terminaremos a explicação do artigo 7º e faremos exercícios. Eu sempre olho para cá, para mim mesma, né? Mas é para cá que eu tenho que olhar. E aí nós faremos exercícios. E aí, depois desse último bloco, que eu finalizo, farei exercícios, na próxima aula nós vamos tratar só do parágrafo único, e aí sim finalizar o artigo 7º, e depois, igual eu falei, só exercícios novamente. E é isso, então. Muito obrigada pela sua atenção. Vá para o próximo bloco para finalizar esse artigo, ser feliz e fazer bastante exercício para treinar seu cérebro. E é isso. Um abração e vamos para o próximo bloco. Tchau, tchau.